Então vamos começar o nosso webinar. O webinar de hoje versa os registros do CPU. A gravação ficará disponível daqui a uns dias no vosso campus e para falar de registros do CPU, antes de falarmos dos registros propriamente ditos, temos que falar um bocadinho do CPU. Para falar do CPU, temos que entender a estrutura básica do CPU e também as suas funções básicas. Portanto, isso é muito importante compreendermos para depois percebermos a questão dos registros. Então, aquilo que temos de ter primeiro em atenção é que uma das funções do CPU é adquirir instruções. Adquirir instruções que, em inglês, se chama fetch instructions, ou seja, ir buscar as instruções. O que é que acontece aqui na operação de fetch? Aparece que o CPU tem de ler as instruções a partir da memória do computador. Em seguida, vai interpretar essas instruções e esta é a fase que nós podemos chamar de descodificação. Ou seja, na parte do fetch, na instrução fetch, é determinada a ação que o CPU vai executar. Depois, passamos à parte também de fetch, mas fetch data. Se a outra era fetch instructions, esta é fetch data. Fetch data significa que vamos adquirir dados. Então, a CPU, nesta fase, vai executar uma instrução para ler os dados que estão na memória ou então nas entradas-saídas, nos inputs-outputs. Só depois da fase do fetch instructions, fetch data, é que podemos passar ao processamento de dados propriamente dito, que, neste caso, pode implicar vários tipos de operações. Passada esta fase do processamento, temos então a escrita dos dados e todos os resultados da execução da instrução podem implicar escrita de dados num módulo de saída ou entrada ou então na memória. A CPU, neste caso, tem que ter uma pequena memória interna, onde as instruções e os dados são colocados temporariamente. Esta memória interna chama-se memória cache, então é uma memória temporária. Depois, as funções da CPU são leitura, escrita e processamento de dados. E a unidade em si é constituída por dispositivos, os que podem ver aí nessa imagem, que gerem a entrada e a saída de dados. Também, além desses dispositivos, existem registros que guardam dados e resultados das operações e circuitos que combinam e efetuam operações aritméticas e lógicas, normalmente conhecidas por ALU. Então, o primeiro faz a leitura e a escrita de dados, o segundo é um pedaço de memória no interior da CPU, em que normalmente são identificados nomes e os últimos, ou a última, é a ALU, que processa então as operações lógicas e aritméticas do CPU. Alguma dúvida até agora? Então, continuamos. Quais são... Obrigado pela resposta. Quais são, então, a vantagem da utilização dos registros para fazermos face a esta questão que aqui está estruturada na estrutura básica do CPU? Então, os registros vão ter as vantagens de nos dar um acesso mais rápido aos dados. Também são necessários menos bits para identificar registros do que para identificar uma posição de memória. Ou seja, vai-nos poupar bits, vai-nos poupar tempo também e vai-nos poupar recursos. As instruções também necessitam de menos bits, usando registros em vez de aceder às posições de memória diretamente. Depois, a leitura e a execução das instruções também se torna mais rápida. Porquê? Porque os registros estão dentro do CPU
e não precisam de ser acedidos de forma externa como se fosse a memória. Então daqui podemos ver que a estrutura básica do CPU tem o banco de registros, tem a unidade de controlo, a unidade funcional e depois tem este circuito que funcionam em sinais de controlo, os barramentos A e B, o barramento C, que serve para os dados funcionarem entre os registros, a unidade funcional e assim sucessivamente em círculo. Depois, a flag, já vamos ver mais à frente o que é, já vou explicar, mas também faz parte deste processo. Então, o que é que temos? A unidade de controle vai gerar sinais para selecionar a fonte, ou seja, a origem e o destino dos dados, e também a operação a ser realizada com estes dados. Depois, os registros guardam os vários tipos de dados e a unidade funcional vai realizar as operações que estão aí descritas na imagem. Então, esta é a estrutura básica de um CPU. Tendo em conta, isto tudo está aqui dentro destes microchips. Então, temos que terem atenção que existem vários tipos de registros. Vários tipos de registros e vamos começar por falar dos registros gerais. Os registros gerais, que são vários tipos, são posições de memória interna na CPU e são registros que são privilegiados, ou seja, são registros de acesso direto pelo resto do CPU porque estão lá dentro, estão lá a funcionar. E então há vários tipos, o AX, o BX, o CX e o DX. O AX, que é o Accumulated Extended, é um acumulador principal. Esse acumulador principal é utilizado para as operações de input e output de dados, mas também utilizado na maioria das operações aritméticas. Depois o BX, que é o Base Extended, ou seja, um registro de base, é o único registro que é usado para indexar os endereços. Depois, o CX, que é o Count Extended, é um contador. Este contador vai conter o valor de controlo do número de vezes que uma rotina ou uma subrotina de programação é repetida no CPU. Ou seja, cada vez que uma rotina ou uma subrotina for repetida pelo CPU, fica neste registro que é um contador e conta essas vezes de repetição. Depois, o DX ou Data Extended é o registro de dados e é utilizado em entradas e saídas de dados, operações aritméticas, mas operações aritméticas que envolvem valores elevados, ou seja, vão precisar de trabalhar com o acumulador principal, com o AX, e com o acumulador de dados, que é o DX, em conjunto. Então, só para resumir, registros gerais: AX, BX, CX, DX. Acumulador principal, AX, registro de base, BX, registro de contador, CX, registro de dados, DX. Para valores elevados, o DX e o AX trabalham em conjunto. Compreenderam esta parte dos registros gerais? Sim, senhor. Muito obrigado pela vossa resposta. Então, vamos passar ao segundo tipo de registros. Da mesma maneira que existem registros gerais, existem também registros específicos. E os registros específicos são também eles vários tipos. Neste caso, vamos também ver 4 tipos de registros específicos. Então, temos o PC, que é o Program Counter, que é, ao fim e ao cabo, um contador, mas que vai direcionar a posição de memória para o quê? Para que o CPU saiba onde é que se encontra a instrução que vai executar. Então, este Program Counter vai fazer direcionar a posição de memória para aquela instrução que tem que ser executada. Depois, temos o TDR. O TDR
vai trabalhar com temporários, porque é o Temporary Direction Register, e vai ser utilizado para armazenar operandos. O que é que são operandos? Mais, menos, vezes, dividir, etc. Tudo o que são operações, incluindo as lógicas, maior, menor, diferente, igual, são então tratados pelo TDR, Temporary Direction Register. Não é passível de ser orientado pelo utilizador, ou seja, tem uma gestão totalmente autónoma sem intervenção do utilizador. Depois temos o registro de instruções, ou o Instruction Register, que é o IR. Este Instruction Register vai manter o código das instruções carregado no CPU. Este código veio da memória e, neste caso, até da memória dos próprios programas que são executados, e até que a unidade de controle, que nós vimos aqui no nosso esquema, até que a unidade de controle consiga descodificar este código de instrução e executar a posteriori da descodificação esse mesmo código, o IR mantém esse código carregado no CPU. Quando a instrução ou o código da instrução é descodificado e executado, automaticamente esse já pode ser descartado e já não há problema. Então, depois temos o quarto tipo de registro específico, que é o PSW. PSW significa Program Status Word e é então composto por flags. As tais flags que estão aqui, o que é que são flags? São conjuntos de bits que vão indicar o resultado das opções que foram realizadas em termos do código da instrução. Então, cada flag, cada bandeira, digamos assim, cada sinalização vai mostrar o resultado, ou então, se não for o resultado, pelo menos o estado em questão, as opções que nós realizamos para executar um determinado código ou uma determinada instrução. Estes são, então, para resumir, os registros específicos. Os registros específicos, então, PC, Program Counter, direciona a posição da memória para onde se encontra a instrução a executar. TDR, Temporary Direction Register, ou seja, registros temporários, utilizado para armazenar operandos, mais, menos, dividir, multiplicar, diferente, igual, maior, menor, etc. IR, Instruction Register, carrega o código de operação enquanto é necessário. Esse código vem da memória, depois é descodificado e executado e sai do IR. PSW, Program Status Word, tem as flags de sinalização, que são conjuntos de bits que nos indicam o resultado ou o estado das opções que realizamos para executar a instrução ou o código da instrução. Compreenderam também aqui os registros específicos? Todos perceberam? João, Paulo, Manuel, Maria, parte das flags. Sim, senhor. Então é assim, as flags não são mais do que um conjunto de bits que normalmente são também elas um pequeno código. E o que é que nos vai dizer? Imaginemos que eu vou multiplicar o número 1 pelo número 2. Então, a flag vai-me dizer se a multiplicação já foi feita, ou seja, se já resultou a operação, se já temos resultado da operação, ou então se a multiplicação ainda não está feita, mas os dados já entraram e estão à espera de ser processados. Percebeu, Paulo? Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Ok. Então, nesse caso, vamos prosseguir para a definição. Dentro daqueles dois tipos de registros que nós vimos, existem também
ainda subtipos. E os subtipos podem ser registros estáticos e registros dinâmicos. Os estáticos armazenam toda a informação enquanto é fornecido, ou seja, enquanto fornecido não é bem o termo correto. Enquanto se mantiver no registro a informação lá, ou seja, enquanto estiver lá a informação, normalmente diz-se que estamos na presença de um registro estático, porque a informação não sai, está ali parada. Normalmente são construídos a partir de um componente eletrónico, isto é só uma curiosidade, não precisam de saber este nome do componente, que é um biestável RS. Normalmente isto serve para garantir que fica lá o registro parado e não sai de lá, a menos que nós demos ordem, ou nós, ou o programa, ou a rotina, para que o registro saia de lá. Depois, temos em contraponto os registros dinâmicos, onde a informação fica por poucos milissegundos e, mesmo que nós tentemos forçar a manutenção dos dados ou da instrução nesse registro, ele não mantém, ou seja, a informação entra e sai. É uma retenção de milissegundos. Nos estáticos, eles ficam lá enquanto estivermos a fornecer, digamos assim, potência a esse registro. Ou seja, estamos-lhe a dar potência, ele fica com os registros lá estáticos. Nos dinâmicos, mesmo que estejamos a dar a tal potência, a fornecer os tais dados, a manter lá a operação, ela entra e sai em milissegundos. Portanto, aqui não há hipótese. Depois, outro tipo de registros são os registros de segmentos. Os registros de segmentos, que também são vários tipos, e vamos agora aqui ver alguns deles, servem para guardar endereços de segmentos que digam respeito a programas. Ou seja, tudo o que seja endereços de memória que digam respeito a um programa será guardado por estes registros de segmentos. Existem vários registros, por exemplo, o CS, Code Segment, mantém o quê? Mantém o segmento da instrução que está a ser executada no momento. Podem ser várias instruções, então ficam todos guardados no CS, Code Segment. Depois o DS, Data Segment, mantém o segmento onde estão variáveis ou outros dados. Ou seja, já não tem a ver com a instrução, mas com as variáveis ou os dados dessa instrução. Depois temos os SS, Stack Segment. É o segmento da pilha. A pilha serve para quê? Para guardar temporariamente dados e endereços. Ou seja, é uma espécie de pilha, por exemplo, da impressora. Neste caso, não é da impressora, mas do CPU. Guarda os dados enquanto são necessários, os endereços enquanto são necessários. Quando já não são, saem. SS, Stag Segment. Depois temos o ES, Extra Segment. Contém um endereço de memória extra para, se for necessário, ser utilizado. E depois temos o FS e o GS, que também são Extra Segments, mas que não têm funções especiais. Ou seja, o CPU vai chamar estes segmentos quando necessitar deles para qualquer tipo de função. Ou seja, não estão atribuídos a nenhuma função especial. Então temos o quê? Temos registros de segmentos e dentro dos registros de segmentos temos o CS, Code Segment, DS, Data Segment, SS, Stack Segment, ES, Extra Segment e o FS e o GS, que também são Extra Segments, mas sem funções especiais. O CS mantém a instrução, o DS mantém as variáveis ou outros dados da instrução, o SS temporários, pilha, temporários, e depois o ES, FS e GS são endereços, então, extra. Um deles atribuído logo à instrução ou aos dados, que é o ES, e os outros sem função especial e que são usados se caso sejam necessários. Perceberam os registros de segmentos? Ok, João, Maria, José, Manuel, Henrique, Paulo. Sim, senhor. Está tudo
Ok, então passamos para os próximos tipos de registro. E os registros são, então, os registros de índice. O que é que os registros de índice permitem? Permitem fazer as operações adição, subtração e indexar os endereços. Normalmente há dois tipos de registros de índice, que são o SI e o DI. O SI é o Source Index, ou seja, é o índice da origem, e o DI, o Destination Index, ou o índice do destino. Normalmente é só isto. O índice serve, os registros de índice servem para trabalhar com a origem e o destino dos dados. Normalmente são necessários para operações de manipulação de caracteres como a adição, a subtração e o próprio endereçamento. Portanto, isto é apenas registros de índice, dois tipos, SI, Source Index, DI, Destination Index. Um é a origem, outro é o destino e são necessários para a operação de manipulação. Aqui penso que fui claro e não é muito complicado. Se tiverem alguma dúvida, digam, por favor, interrompam no chat e perguntem. Depois temos também os apontadores e os apontadores são os últimos tipos de registro que vamos aqui hoje falar. Então, são três tipos de registro. Um é o SP, o Stack Pointer, que é um endereço físico dos dados, ao fim e ao cabo ele registra o endereço físico dos dados com base naquilo que temos no SS, que era o segmento lá em cima da pilha, lembram-se? Portanto, tínhamos os dados da pilha, que eram temporários, e o Stack Pointer vai apontar para dentro da pilha e saber quais são os endereços físicos desses dados específicos que estão dentro da pilha, de um dado específico que esteja dentro da pilha. Depois temos o BP, que é o Base Pointer, que é um apontador também, e que facilita aqui o recurso a dados ou endereços que sejam utilizados no programa, mas através também da pilha, através também dos fecheiros temporários. E temos o IP, que aqui não tem nada a ver com o endereço de IP da rede, mas que é o Instruction Pointer, que é o único registro que não pode nem ser lido, nem escrito de forma direta. Sempre que uma instrução for executada pelo processador, o valor deste Instruction Pointer é aumentado, e é aumentado como? Tantos bits quantos os que forem necessários para garantir que a instrução é executada de acordo com o tamanho da mesma. Então, isto garante que quando a instrução for executada, ele cresce os bits necessários para executá-la e depois aponta para a instrução seguinte, dizendo que esta já está, seguimos para a próxima. Perceberam aqui os três apontadores, SP, BP e IP? Henrique, Maria, Manuel, José, Paulo, percebeu? Penso que sim, então. Ok. O Paulo estava aqui a escrever qualquer coisa, deixem-me só ver. Os Instruction Pointer, ok. Não tem problema nenhum. Então é assim. O IP, ou Instruction Pointer, não pode ser nem lido nem escrito de forma direta pela aplicação. Então tem que passar sempre pela pilha também. Depois, quando uma instrução do CPU é executada, são enviados bits dessa instrução para o CPU, correto? Ok. Depois, o que é que o IP vai fazer? Vai crescer, ou seja, o valor desse registro vai crescer tantos bits quantos aqueles que forem necessários para essa instrução ser executada. E
só para de crescer quando garante que a instrução foi executada de forma correta. Compreendeu, Paulo? Assim que a instrução é executada de forma correta, o IP tem outra função, que é apontar para a instrução seguinte, para dizer ao CPU, esta já está, começa a processar a instrução seguinte. Percebeu agora? Sim, senhor. Então, para terminarmos o nosso webinar de hoje, vamos só voltar a falar das flags, mas só para refrescar. Ou seja, o que é uma flag? Uma flag também pode ser chamada de registro de bit unitário, ou seja, é uma unidade de bit. E ao fim e ao cabo, o que uma flag faz é sinalizar. Mas sinaliza como? Sinaliza fazendo testes para determinar as várias ações, ou entre as várias ações, aquela que tem que ser tomada pela CPU. Então, o que é que ele vai... Imaginemos um exemplo. Temos uma rotina de programação ou uma subrotina de programação que vai ser executada. Para que essa subrotina ou rotina seja executada capazmente, a flag vai testar aquilo que são os passos necessários para ela ser executada. Depois de estarem todos os passos testados, a flag toma o valor 1 ou o valor 0. Se tomar o valor 1, então a instrução vai ser executada. Se tomar o valor 0, a flag, a bandeira, está a sinalizar que há qualquer coisa mal naquela subrotina ou naquela rotina e não pode ser executada. Então o processo tem que voltar ao início para que depois a CPU analise o que é que correu mal naquela execução e possa, então, novamente tentar fazer a execução e o processamento dessa rotina. Perceberam as flags? Pronto. Não sei se têm mais alguma dúvida ou questão que queiram colocar. Penso que não. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, neste caso, despeço-me. Um abraço. Até ao próximo webinar. Aproveito para informar que na primeira semana de outubro, perdão, não farei webinar, mas farei 2 webinars na última semana de setembro. Portanto, vou estar ausente, não terei condição de fazer webinar na primeira semana de outubro, mas farei 2 webinars na última semana de setembro. Um grande abraço a todos, uma boa noite, muito obrigado por terem assistido a mais este webinar da MasterD. Meu nome é Fernando Belo, sou o vosso tutor de informática e se tiverem alguma questão, contactem-me, por favor, através dos meios à vossa disposição. Um grande abraço e uma boa noite.